Fala galera, tudo bom? Muito legal estar aqui com vocês. Queria agradecer mais uma vez ao pessoal que tem assistido aí nossos vídeos e tem curtido, tem dado like aí, tem mandado os comentários. Por favor, continua mandando os comentários aí pra gente. E o assunto que nós vamos debater aqui hoje é um assunto punk, um assunto muito importante também, que é um assunto que pega o planeta todo, mas vamos focar aqui no nosso país, Brasil. Seguinte, o assunto que nós vamos falar aqui hoje é sobre prostituição. Prostituição. Talvez na sua mente você já pensou uma mulher usando espartilho, tal, com roupinha bem curtinha, só que não. É o contrário. Existem homens também que se prostituem, que no Antigo Testamento e no Novo Testamento eram chamados de prostitutos. Alguns se prostituíam com mulheres e outros homens se prostituíam com homens, que aí já caía no ato do homossexualismo. Mas eu queria falar para vocês de um homem que foi escolhido por Deus para libertar o seu povo, mas pelo fato de pensar só nas coisas desse planeta, só pelo fato de pensar no que não era importante, ele foi lá e se prostituiu. Esse homem ao qual nós vamos falar aqui era um homem também muito conhecido na Bíblia, um halterofilista, fortão, ó, Mr. Músculo, Sansão. Sansão, ele foi gerado de uma maneira normal, assim como nós, porém, um anjo do Senhor se dirigiu à mãe dele e disse que ela iria ter um menino e que esse menino iria libertar o povo de Israel. Mas ele deixou certas regras ali, certas coisas que o garoto não poderia se envolver. Eu não vou citar todas aqui porque você deve ler. Lê lá no livro de Juízes. Só que uma delas era que não deveria se prostituir. Não deveria se envolver com imoralidade. Isso também é uma coisa que nenhum cristão deveria se envolver. Infelizmente, muitos se envolvem. Não deveria se envolver com imoralidade, com prostituição. E aqui eu tenho um texto que eu separei do livro de Juízes que fala sobre ele, o capítulo 16 de Juízes. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho do que Sansão faz, das atitudes dele que não combinam com o nosso dia a dia, que nós devemos nos afastar. Livro de Juízes, através do versículo 1 diz: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. É claro que ele passou a noite ali só lendo um livro, né? Só cantando música, só que não. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de frente a Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Somente até aí. Olha a consequência do pecado. Sansão, até então na época um juiz de Israel, deveria estar liderando o povo. Um homem cheio do Espírito Santo, que deveria fazer o que era correto, era um cabeção. Só fazia tudo aquilo que era oposto que o Senhor dizia para não fazer. Tudo bem, ele derrotou muitos filisteus, ele lutou com muitos inimigos. Só que quando o Senhor nos chama para um comprometimento com Ele, esse comprometimento tem que ser total. Ele não quer que você esteja lá na igreja a qual você pertence, talvez como líder de louvor, cantando: Deus, eu entrego em tuas mãos. E depois que você termina de cantar, você vai lá para uma balada lá, dançar uma rocha, dançar um Wesley Safadão. Deus quer muito mais de você. Ele quer um compromisso. Nós devemos nos abster, nos afastar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de tudo aquilo que é pecado. Então não combina eu estar ali louvando ao Senhor no altar, dirigindo a igreja a adoração a Deus, ao louvor ao Senhor, e depois estar lá na balada, tomando todas, pegando todo mundo, ninguém é de ninguém. E Sansão vivia uma vida assim, bagunçada. Se envolveu com uma prostituta, e depois se apaixonou por uma mulher que era inimiga do povo de Israel. Por alguém que nós não deveríamos nos envolver, ele foi lá e se envolveu. Só que a consequência da prostituição
de Sansão e dos seus pecados, que não foi só prostituição, teimoso, não obedecia ao seu pai e tudo, levou à consequência do seguinte: um belo dia, depois que ele já se envolveu com Dalila, foi lá e bebeu do cálice do pecado, dormiu com ela. Novamente, claro que eu vou dizer pra você que ele só dormiu, tá? Só dormiu do lado, tava lendo um livrinho ali com ela, nada demais aconteceu. Só que não. Você tá ligado que a chapa esquentou sim, Sansão partiu pra cima de Dalila e fight. Só que, novamente, pecado. A Bíblia chama isso, uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui pra quem tá ouvindo, pra vocês, que o sexo foi criado por Deus, porém, o sexo fora do casamento, a Bíblia chama de fornicação, que é o famoso sexo entre solteiros. Fornicação, prostituição, imoralidade, que é o famoso ninguém de ninguém, sexo sem compromisso, a gente só foi lá, se juntou, pá, dormimos junto, foi só uma noite, tá, beijo, nem me liga, fui. Isso aí é um padrão que quem vive no pecado acha normal, acha natural. É até uma pergunta que fazem até aí. Você tem quantos anos? 12? Nossa, 12 anos? Você ainda é virgem? Gente, ele é virgem. Ai, sou a ele. Ah, é virgem. Troia, não pegou ninguém. Cara, você não é igual a todo mundo. Volto a dizer, você não é novela pra ninguém ficar te seguindo. Mantenha a tua postura séria. Só que Sansão não agiu como talvez você, que é firme na rocha do evangelho, age, de não se deixar abater pelos comentários. Sansão foi lá, se prostituiu, tal, se envolveu com a inimiga de seu povo, só que teve uma consequência o pecado. Tempos depois, Dalila foi paga pelo rei dos filisteus, recebeu uma grana lá para trair Sansão. E ela foi cercando, dando beijinho, tá ligado? Ah, meu amor, não sei o quê. Ah, conta pra mim o teu segredo. E Sansão enrolando ela. Ai, meu pudinzinho. Ai, eu gosto tanto de você, meu cuticute. Conta pra mim o teu segredo. E Sansão enrolando ela. Até que chegou um ponto que Sansão foi lá e abriu a boca. E o que que ele fez? Uma coisa que o anjo havia dito pra mãe de Sansão quando ele veio é: o garoto não deveria cortar os cabelos, as suas tranças. Não passaria navalha sobre a sua cabeça. Sansão foi e abriu a boca para Dalila. Contou para ela que a força de seu poder estava nos cabelos. Mas tem um detalhe aí, um adendo, que nós temos que explicar isso. Não é que a força de Sansão em si estava nos seus cabelos. Não era isso. Pelo contrário, o Espírito Santo do Senhor estava com Sansão. Estava nele. Assim como o Espírito Santo de Deus mora em cada um de nós, o Espírito Santo de Deus estava com Sansão. O cortar o cabelo era só uma regra que foi estipulada que ele não deveria fazer. Sinal de obediência. Ele era de certo modo, nazireu. Mas ele desobedeceu. Não quis saber. Contou, abriu a boca. Ok. Dalila foi lá, enquanto ele dormia, pegou uma navalha e cortou seus cabelos. Ok. A partir do momento que ele traiu a Deus, abriu, contou o segredo, aquilo que era um pacto que não deveria ser revelado, o Espírito Santo do Senhor, a Bíblia diz, se você continuar a leitura, você vai ver que o Espírito Santo do Senhor se afastou de Sansão. Se afastou. E ali, Dalila, depois de cortar os seus cabelos, amarrou suas mãos. Mas aí Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se afastado dele. Olha, vocês viram um detalhe que eu acabei de falar? Eu disse que Dalila amarrou as mãos de Sansão. Isso não é verdade. Por isso que eu estou falando para você. Leia a Bíblia, ok? Ela só simplesmente cortou o cabelo dele e aí ela foi e chamou o exército filisteu. O exército filisteu chegou e o que Dalila fez para realmente ver se Sansão tinha falado a verdade para ela? Contou para ele: Sansão, os filisteus chegaram. E ela já tinha feito esses testes antes com ele, antes dele revelar o segredo. Só que ele sempre se livrava. Quando ela falou os filisteus chegaram e ela, a verdade, ele levantou, não tem problema, joga em mim que é nós. Partiu para cima dos filisteus, só que o Espírito Santo do Senhor já havia se afastado dele. Sansão não era mais aquele mega homem forte. Passou a ser um homem comum. E aí os filisteus pegaram Sansão, talvez deram uns tapas neles ali, agarraram Sansão
e ele perdeu a sua visão. Eles cegaram Sansão. Consequência desse pecado. Consequência da prostituição, de se envolver com o que não presta. E aí, vamos resumir a história de Sansão, vocês sabem bem. Depois ele se arrependeu, ele clama ao Senhor, Deus tem misericórdia dele. E ele pede para se vingar de seus inimigos. E naquele momento, ele está lá no palácio. Ele consegue, pede ajuda, coloca a mão nas pilastras do palácio. E o Espírito Santo vem sobre ele novamente. Ele empurra tudo e cai sobre todo mundo no palácio. E na morte dele, ele matou bem mais filisteus do que vivo. Mas contextualizando isso para o dia de hoje, não se envolva com o pecado, se afaste. Novamente eu falo, não brinque de ser cristão, porque Satanás não brinca de ser diabo. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Se você vacilar, se você se envolver com a imoralidade, isso vai consumir a sua vida. Isso vai te levar para o buraco. Não brinque com o diabo. Também não brinque com Deus. Seja fiel ao Senhor. Viva uma vida limpa, uma vida clara na presença de Deus. Seja um jovem, seja um adolescente, seja um adulto, seja um idoso que caminhe ali nos passos do Senhor. Que prepara o seu caminho, lembrando que um dia você vai chegar na presença do grande Eu Sou e ele vai olhar para você e vai dizer que tem muito prazer e muito orgulho de você, porque você foi um servo, uma serva fiel. Amém? Então se mantenha distante do tudo aquilo que não presta. E continua seguindo com a gente no nosso canal. #Papo Reto com Cristo.